Olá, tudo bem com você? Então, vamos que vamos, dando continuidade à nossa aulinha. Hoje eu vou falar para você sobre como você fala que alguém deve fazer algo, que alguém tem a obrigação de fazer algo. Existe obrigar em inglês, sabia? Então, eu quero que você siga lá o meu Instagram e veja as novidades que eu sempre posto lá, viu? E aí eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no meu canal e que aperte o sininho para receber mais notificações de vídeos meus, tá bom? Bom, como é dever, precisar, você deve, você precisa, é o must. Olha, must. O must, ele é usado tanto na afirmativa, quanto na negativa e na interrogativa. Vamos ver? Você pode falar que você deve ou precisa de fazer algo, ou que você não deve, você não precisa fazer algo, ou você pergunta, fulano, você deve fazer tal coisa? Eu devo fazer tal coisa? Veja só, olha a regra geral para afirmar usando o must. Primeiro é o sujeito, você sabe, né? É um nome de alguém ou pronome algum pronome que a gente já estudou. She, he, it, I, you, we, they, lembra? Depois vem o must. É o must que a gente está estudando, que é o central aqui. Ele é um verbo modal. Por que ele é um verbo modal? Porque, diferente de outros verbos, o she, o he e o it, prevalece o must. Ele não tem a regra do S igual aos demais. Então, você usa o sujeito, mais o must, mais o verbo sem o to. Isso mesmo. Depois do must vem o verbo normal sem to. Olha só, a regrinha geral é essa. Vamos aos exemplos agora. You must brush your teeth after you eating lunch. You must brush your teeth after you eating lunch. Você deve escovar seus dentes depois de almoçar. Viu só? Você deve, olha só, você deve escovar seus dentes depois de almoçar. É uma obrigação, é um dever da pessoa, viu? You must wash your hands. You must wash your hands. Você deve lavar suas mãos. E a outra, you must wear a mask. You must wear a mask. Você deve usar máscara, viu? É isso mesmo, coisas que uma pessoa deve fazer, dever de uma pessoa. E como negar? Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Vamos ver também como é negar? O sujeito eu já expliquei como que é o sujeito, mais o must not. E isso, o must com not vai negar, mais o must not, mais o verbo sem to, isso mesmo, o verbo sem to. Então, essa vai ser a estrutura. Viu que a única diferença do afirmando para o negando é que eu tenho not na frente do must, que significa que fulano ou você não deve fazer tal coisa. Olha os exemplos. You must not hurt him. You must not hurt him. Você não deve magoá-lo. Você não deve machucá-lo, viu? A segunda frase. You must not give up on your dreams. You must not give up on your dreams. Você não deve desistir dos seus sonhos, viu? E o último. You mustn't cry because of that.
You mustn't cry because of that. Você não deve chorar por causa disso, viu? Você não deve chorar por causa disso. Olha só o mustn't. Não tem mistério, é nada mais, nada menos que a abreviação do must not, viu? Mustn't. E aí, você também, nesse caso aqui, como é o must negativo, vale uma diferença que eu já vou resolver para você. Olha só, o must ou o have to. Não tem o have to? O have não é ter? Ter que. O must também é ter, não é? Ter que fazer algo, deve fazer algo, não é? Então, no negativo, expressa uma pequena diferença que você deve saber, igual nós vimos ali as frases negativas. A diferença é que o must, como eu mostrei para você, ele dá uma ideia de obrigação, que você não deve tomar tal atitude, dá uma ideia de imposição, de que você é obrigado a não realizar tal coisa, a não tomar tal atitude. Agora o have é algo que você pode fazer, mas não precisa fazer. Entende? Você não é obrigado a não tomar tal atitude. Porque se você quiser fazer, você pode, mas não é necessário. Viu só? Não dá uma ideia de obrigatoriedade igual must. Viu? Vamos a uns exemplos para você, aliás, para você entender melhor. Olha só, as duas são frases parecidas, têm a mesma tradução. You mustn't work a lot. Você não deve trabalhar muito. E a segunda, you have not to work a lot. É work, viu? Desculpa o cérebro aqui. You have not to work a lot. As duas você não deve trabalhar muito. Olha só, a diferença que existe é a que eu te falei. A primeira, que é do mustn't, é que você não deve trabalhar muito. A segunda é você não precisa. Dá uma ideia de não obrigatoriedade. Você não precisa trabalhar muito. Você pode até trabalhar muito, mas não é necessário, você não precisa, viu? E a outra é você não deve, tá impondo, você não tem que trabalhar muito, viu? Bom, vamos voltar lá que eu vou te mostrar agora como perguntar usando o must. E aí eu quero que você compreenda, aí você vai me perguntar, tá, mas a diferença então tá só no have. Então eu não devo afirmar usando have. I have to study. I have to have a shower. Eu não devo usar o have, Tatá? Pode usar sim, mas na afirmativa é a mesma coisa, né? Não vai mudar nada se você usar must ou se você usar have. Só vai mudar na negativa, só vai dar um sentido diferente na negativa. Uma diferença se você está obrigando a pessoa a não tomar tal atitude ou se você está simplesmente dizendo que não precisa. Agora, para afirmar, você pode usar qualquer um deles, tá bom? Vamos agora que eu vou te mostrar como interrogar. Na interrogação é invertido, igual a maioria, todos os modais que eu já te mostrei aqui na aula. É inverter. Começa com o must, depois vem com o sujeito e depois vem com o verbo sem to. Isso mesmo, o verbo sem to. Vai ficar must mais o sujeito mais o verbo sem to. Vamos a uns exemplos? Bom, must I always be waiting for you? Must I always be waiting for you? Eu deveria estar esperando por você? Viu só? Deveria, não é deveria na verdade, né? Eu devo. Deveria é should. Devo estar esperando por você, viu?
Must I always be waiting for you? Must it rain today? Must it rain today? Aqui pergunta tipo assim, se deve como se fosse uma imposição, né? É o dever de chover hoje? Must I tell you? Devo te contar? Viu só? É invertido. E aí, ficamos por aqui nessa aula. Quero que você compartilhe esse vídeo, vai me ajudar muito. Kisses, kisses and bye bye!